Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Aleixo, estou aqui junto ao Guilherme Nigri para mais um episódio do Bit by Bit Podcast. E vamos seguir falando aqui sobre inovação, sobre Venture Capital e vários outros temas ligados aí a tecnologias disruptivas. Só que é com muito prazer que eu informo a vocês que o Bit by Bit agora tem um novo formato e uma nova periodicidade. Os nossos episódios agora não serão mais semanais, eles serão lançados quinzenalmente e terão sempre recortes temáticos, até para a gente poder produzir um conteúdo com mais profundidade para vocês, queridos e queridas ouvintes, e também para a gente poder abordar tópicos mais complexos. Traremos muitos convidados, convidadas, a fim de que vocês consigam, depois dessa caminhada aí de 1 ano e meio, mais de 50 episódios gravados, para que a gente consiga sair da superfície dos temas. Não será mais um giro semanal de notícias apenas, mas vamos pegar aí algumas notícias dos tópicos que estão em mais relevância no momento e a partir disso vamos trazer uma explicação mais aprofundada da evolução daquela indústria. Então, o tópico de hoje, por exemplo, é criptomoedas e blockchain. Assim como em outras semanas falaremos de temas como privacidade, questões regulatórias, inteligência artificial, fintech e vários outros temas, Então, aquele tema que tiver em voga ali por conta de notícias recentes, vamos pegar algumas notícias e com base nessas notícias fazer uma recapitulação, onde esse mercado está, para onde ele está indo, e vamos fazer um compilado tanto da perspectiva de investimentos quanto da perspectiva de inovação, de tudo que você precisa saber para entender esse mercado. Então, a gente dá as boas-vindas aí a esse novo formato do podcast e agradece, como de costume, mais uma vez, a crescente audiência, o apoio que nos faz, com muito entusiasmo, gravar programas cada vez melhores para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você está ouvindo esse programa. Bom dia para o Guilherme, porque estamos gravando aqui nesta bela manhã. Tá entusiasmado aí com o tema, Guilherme? A gente que já acompanha aí criptomoedas e blockchain há um certo tempo, há alguns anos, mas esse mercado não cansa de surpreender, não é verdade? Muita coisa nova, até difícil a gente se manter sempre atualizado. Não, com certeza. É um mercado aí que evolui muito rápido, Você tem que estar realmente muito focado aí. Como você tá, Aleixo? Você é o especialista da área. Hoje eu falo mais como um entusiasta e você como especialista, mas é um mercado aí que sempre vem evoluindo bastante, trazendo inovações, muitas inovações em questões descentralizadas, finanças descentralizadas, tokens aí que vão se unindo entre o digital e o real, trazendo novas formas de você trazer um tipo de validação ou valor a diversos tipos de ativo digital, A gente vai falar bastante aí sobre scarcity, de realmente você conseguir gerar aí tokens únicos, no blockchain, algo que antigamente era difícil, Até o Bitcoin foi um pioneiro nisso, de uma forma de criar algo realmente único e que não pudesse ser replicado, Como você sempre fala aí, Aleixo, antigamente como é que você fazia para deixar único um arquivo de MP3, Todo mundo conseguia copiar. E aí hoje as novas tecnologias, aí, o blockchain principalmente, vem trazendo novas formas de você destravar valores aí, principalmente em artigos digitais. É muito legal, muito interessante e vamos discutir bastante sobre isso. É interessante observar, como muito bem coloca o Guilherme, uma utopia, vamos até falar dessa expressão na nossa segunda pauta aqui sobre criptomoedas, mas uma utopia que nasce com o Bitcoin, com base em conceitos aí que já duravam por décadas, essa utopia de criar um dinheiro que fosse inteiramente digital, independente de bancos comerciais e bancos centrais, levou ao surgimento, à ascensão e ao crescimento literalmente exponencial do Bitcoin
de 2009, quando foi lançado na prática, até hoje. E o Bitcoin não somente cresceu por si só, a sua rede, o volume de pessoas utilizando a moeda digital para enviar e receber dinheiro entre si, fazer remessas internacionais de valor, ou até como uma espécie de ouro digital, né? Você deixar um pouquinho do seu dinheiro investido em Bitcoin, você deixar um pedacinho da sua poupança em Bitcoin, porque ele, devido a essa escassez, a essa rigidez monetária, poderia ter, segundo alguns entusiastas, né, e vem demonstrando um certo sucesso nesse sentido. A gente não está aqui dando conselho de investimento, não somos propriamente qualificados para isso, mas muita gente vê essa capacidade de valorização do Bitcoin a curto prazo, a longo prazo, porque diferente de outras moedas nacionais que estão sendo vítima aí de guerras políticas, guerras comerciais, o Bitcoin é essa espécie de reserva de valor apolítica, né, que só existe na internet. Fato é que essa questão meio ideológica, filosófica, parte do Bitcoin, embora muito interessante, há por trás dele também uma tecnologia que foi apropriada para os mais variados fins, que é a blockchain. Então, do mesmo jeito que a blockchain atribui essa imutabilidade, essa possibilidade de criar ativos digitais que são escassos e seguros, né, que possam ser transacionados pela internet, isso daí virou um frenesi sobre o qual vamos falar aqui hoje, trazendo já a primeira notícia, né, vamos falar aqui primeiro do que está acontecendo hoje, agora, nessa semana, para depois trazer, né, tanto uma recapitulação do que esse mercado passou aí nos últimos meses e, finalmente, colocando um pouco das nossas considerações de para onde a gente acha que ele está indo. Queria que o Guilherme me ajudasse aqui com essa primeira pauta. Parece que tem um aplicativo aí que ele é baseado em criptomoedas, em criptoativos, chamado Zora, que acabou de levantar $2 milhões com a missão de criar uma economia mais sustentável para criadores, para designers, para artistas. É isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo. Esse Zora, então, ela é uma startup aí que quer fazer basicamente um marketplace, né? Eles querem fazer um local que, para criar realmente uma economia mais sustentável para criadores, para a economia dos criadores, né? O que eles falam muito aí, principalmente na reportagem, é que um criador, por exemplo, alguém que cria um sapato ou alguém que cria uma arte, por exemplo, ele só consegue ganhar, né, o valor ao longo do tempo com obras futuras que eles tenham, né? Por exemplo, eu sou um artista e eu começo jovem a fazer minhas pinturas ou meus sapatos, meus designs. E no início eu vou vendendo por um preço. Conforme o tempo vai passando, né, na minha carreira, eu vou crescendo, né? Eu vou ganhando mais popularidade, eu vou ganhando mais experiência, minhas obras provavelmente vão crescendo de valor, nesse crescimento de valor, o que diz os criadores ali do Zora é que o criador de conteúdo não ganha nada ainda com os produtos que ele produziu durante sua vida, e só o que ele for produzir futuramente que ele vai realmente ganhar. Então tem um valor ali, né, que fica a quem é um comprador da arte ali do passado. Então vamos dizer que eu vendi lá em 2010 uma arte pro Aleixo, e essa arte valorizou pra caramba. Só quem vai ganhar dinheiro numa futura venda é quem? É o Aleixo, né? E eu não ganharia nada mais. Então eles estão fazendo aí um marketplace, né, um local, utilizando o blockchain para que essas diferenças de preço, né, sejam também divididas com o criador de conteúdo, né, o criador ali do produto, o criador da arte. Então eles têm um sistema que basicamente você consegue colocar um preço mínimo e um preço máximo, e conforme você vai comprando e vendendo esse tipo de arte, esse tipo de produto dentro do marketplace, utilizando o token deles, o preço dessa arte vai subindo e descendo, e parte disso vai ser compartilhado ali com o criador. É um pouco parecido, né, com aquele StockX. A gente estava conversando aqui antes de entrar para gravar o podcast, né? Que também é um mercado de ações, entre aspas, né? De realmente de sapatos,
de bolsas, de qualquer coisa que pode ser colecionável, né? E aí, dependendo da demanda e da oferta, o preço desse sapato, dessa bolsa, desse chapéu, eles vão subindo ou descendo e as pessoas vão negociando aí dentro do marketplace. É bem interessante ver esses experimentos, né, que vão sendo feitos, e principalmente porque esse mercado vem muito quente, né? Ele é um mercado que tem subido muito, principalmente de sapatos, né? Aí a gente vê sapatos aí sendo negociados por milhares de dólares, né? Sapatos únicos que às vezes você não pode nem tirar a etiqueta, né? Tem umas coisas bem diferentes aí que o pessoal realmente curte muito e faz parte de uma nova cultura, né? Uma cultura aí que valoriza muito o design, valoriza muito realmente esses sapatos muito é, diferentes, né? Únicos, que tenham escassez, né? Que realmente são obras ali que para eles são artes e que têm valor muito elevado. Uma coisa interessante, né, que esse tipo de iniciativa reflete, né, é uma tendência, em termos de cripto, né, falando de blockchain, aí, uma indústria que existe, sei lá, exagerando muito há 10 anos, em termos de cripto é algo antigo, né, Guilherme, que é a tendência da tokenização. E parece que esse fenômeno ele traz um pouco de uma nova versão da tokenização. O que a gente chama, genericamente falando, de tokenização, né? Seria a capacidade de você criar ou reproduzir coisas na forma de tokens, de fichas digitais, né? Então, ao invés de transacionar ali bitcoins, litecoins ou outras moedas digitais por si só, você consegue criar, por exemplo, um token, uma unidade digital de valor que corresponde, como o Guilherme muito bem falou, a um design, a um produto, a um tênis, a uma barra de ouro, a $1, como as stablecoins e coisa parecida, né? Houve uma ascensão vertiginosa desse fenômeno de tokenização, principalmente ao longo dos 4 últimos anos, né? A gente passou pelo famoso ou famigerado, dependendo de quem observe, boom dos ICOs, que foi, por exemplo, você tokenizar a sua tecnologia, você criar, em alguns casos, literalmente securities, né? Você criar literalmente valores mobiliários. Então, em vez de você fazer um IPO, como a gente fala de maneira recorrente aqui no programa, você faria um ICO, você criaria uma moeda e você poderia captar investimentos para o seu negócio vendendo essa moeda. A grande questão, principalmente que perdura até hoje, né, Guilherme, do ponto de vista regulatório, é que você precisa respeitar muito bem um limite legal, aí, um limite regulatório. Se você está indo para o caminho de um utility token, por exemplo, eu estou criando um jogo online para você, como forma de captar dinheiro para fazer o meu jogo, o que eu vou fazer? Eu vou criar fichas, fichas digitais desse jogo, vou vender antecipadamente, com o dinheiro que eu recolho eu vou desenvolver o jogo e todo mundo que comprou a ficha anteriormente com valor descontado e me ajudou a financiar o projeto e viabilizá-lo, vai poder jogar online utilizando aquelas fichas. Quem estiver vindo depois vai pagar um preço mais caro. Isso, por exemplo, não sou aqui advogado, mas segundo a percepção de muitos, seria o que a gente chama de um token utilitário. Ele é uma ficha que é utilizada num protocolo, num software, para que você acione, para que você utilize determinadas funcionalidades. No caso de um jogo, você vai jogar, aí tudo bem. Por outro lado, tem outros tokens que não são chamados de utilitários, de utility tokens. Esses sim seriam os tokens securitários. Seriam coisas que, por essa natureza volátil, ou que dependendo de alguns casos, por exemplo, tem tokens de exchanges de criptomoedas, né? Exchange, sites que você utiliza para mediar, para você trocar reais, dólares por criptomoedas e vice-versa. Tem exchanges grandes aí como a Binance, como a KuCoin, como a Huobi e várias outras, que elas têm uma moeda digital própria e, em alguns casos, eles distribuem lucros. Então, a exchange ganha dinheiro toda vez que alguém faz uma compra, uma venda, ela fica com percentual, e esse percentual pode ser dividido por todos os token holders. Então,
ao invés de shareholder, seria um token holder. Isso já se aproxima muito mais de uma ação, por exemplo, pela qual você recebe, por cuja posse você recebe dividendos ali, você é sócio da empresa quando você tem ações dela, né? E da mesma forma, algumas dessas exchanges você pode se tornar um pequeno sócio delas comprando o token, né? Isso é ao mesmo tempo revolucionário pela facilidade com que consegue ser feito, principalmente do ponto de vista técnico. Qualquer pessoa no mundo pode comprar diferentes quantidades, não tem aquela coisa de lote mínimo, igual no mercado financeiro tradicional. Você não tem, do ponto de vista técnico, né, no regulatório vai variar um pouco, você não tem nem sequer essa barreira geográfica. Eu aqui do Brasil posso comprar um token que vai me fazer ser, para fins práticos, sócio de uma exchange em Singapura ou coisa parecida. Então, isso por um lado é revolucionário, por um outro lado abre uma série de zonas cinzentas, digamos assim, que precisam ser endereçadas. Mas o fenômeno clássico da tokenização passa um pouco por essa linha e, como muito bem colocado, né, já por essa última pauta de algo que está ocorrendo nesta semana, né, não esse lançamento, mas essa rodada, ainda que pequena, mas uma captação substancial dada a natureza bem inovadora, né, e por ser um projeto cripto, essa captação dos Zora chama muita atenção para uma fase 2.0, 3.0 de tokenização, sobre a qual a gente vai falar em algumas das pautas seguintes também. Mas antes disso, eu queria, inclusive para quem... como eu disse, a nossa pegada aqui vai ser de trazer um pouco mais de profundidade nos temas, né, nos recortes temáticos que quinzenalmente estão sendo apresentados aqui no podcast, mas a gente vai manter sempre aquela clareza, aquela didática para tornar o programa inclusivo para todo mundo, tá? Então, a gente sempre vai buscar trazer dicas como essa próxima dica que a gente quer passar aqui é uma dica tanto para quem quer se aprofundar, quanto para quem quer entender um pouco mais o tema, está caindo de paraquedas e quer entender melhor aonde está pisando. Então, a próxima dica é super interessante, eu queria que o Guilherme desse alguns detalhes para a gente. É um filme só sobre criptomoedas e blockchain, que foi lançado nesse ano e acabou de ficar disponível no Amazon Prime globalmente, inclusive no Brasil. Eu assisti esse filme chamado Cryptopia esse fim de semana e achei extremamente interessante. Tá? Ele aprofunda um pouco alguns termos técnicos, pode ser desafiador ali para algumas audiências, mas ele é extremamente didático. Ele entrevista uma série de personalidades-chave, alguns dos chefes dos projetos mais bem-sucedidos aí ao longo dos últimos 4, 5 anos. É uma ótima forma de ali, num formato de longa-metragem, né, de 1h30, de você fazer, eu fiquei um pouco ausente desse negócio de criptomoedas e blockchain, ou não, eu nunca ouvi falar disso, eu quero entender em 1h30 tudo que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, de forma relativamente sintetizada ali. Como que eu faço? Vai lá no Amazon Prime. Não somos patrocinados, inclusive a Amazon, se quiser patrocinar, é só falar com a gente, mas para quem já tem aí, é só entrar lá no Amazon Prime, inclusive reiterando que está disponível no Brasil, com legendas, etc., para assistir o Cryptopia. Dá mais notícias aí, comenta um pouco melhor para a gente sobre do que trata o filme, Guilherme. Exatamente, o Thorsten Hoffmann, né, então lançou aí mais um documentário aí, o Cryptopia. E esse novo filme, né, vem logo depois de um outro que ele também já tinha feito sobre Bitcoin, né, que é Bitcoin, The End of Money as We Know. Nesse último filme ele pega várias figuras importantes aí da indústria, né, como Andreas Antonopoulos, Roger Ver, Charlie Lee, o Samson Moe e vários outros, né? Então ele vai realmente discutindo Bitcoin e várias tecnologias e aplicações que vêm aí do que a gente chama aí de blockchain, né? Ali sobre finanças descentralizadas, Web 3.0 e realmente é um filme, você já viu, né, Aleixo? Eu ainda tenho que assistir, mas parece que é um filme bem interessante aí, bem legal, com várias figuras importantes aí participando desse documentário, né? E parece que você também pode assistir o filme entrando no site oficial e pagando aí 0,007 bitcoins, né? Que é aproximadamente 5 euros e pouquinho.
Então você poderia ali também assistir dessa forma. Mas como você falou aí, parece que também está na Amazon, né? Então você vai realmente poder escolher como você prefere ver e até às vezes usar suas criptomoedas, se você for uma pessoa aí que realmente gosta do assunto, para assistir um filme e também para realmente contribuir com o trabalho do criador ali do filme, né? Então é bem interessante a gente ver, porque explica bastante sobre blockchain, né, sobre Bitcoin, sobre finanças descentralizadas e com várias pessoas que são realmente referências, né? E isso é super importante aí quando você quer realmente se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tipo de produto, sobre esse tipo de tecnologia em si. Uma coisa interessante do filme, assim, para quem já está mais familiarizado com cripto, óbvio, é algo evidente, mas para quem não está, é uma indústria hoje que move, assim, se a gente pegar a capitalização dos projetos, já ultrapassa centenas de bilhões de dólares, né? Somados ou individualmente no caso do Bitcoin. Então acho que não preciso nem entrar em detalhes, já dá para imaginar que é uma área em que tem muito assim, tem uma dimensão política, tem uma dimensão ideológica, então tem lados, né? Tem os Bitcoin maximalistas, que é a galera que só gosta de Bitcoin acha todo o resto horrível. Tem a galera que acha Bitcoin ruim, mas que acha que blockchain é uma tecnologia bacana. Tem gente que acha que blockchain só faz sentido se for no ambiente privado, para grandes empresas usarem, né? É interessante ver como existem opiniões muito divergentes nesse meio, e o documentário, aí eu posso comentar com essa propriedade porque eu realmente vi, ele traz diferentes perspectivas, né? Eu achei isso muito positivo no documentário de 1h30, conseguir colocar essas divergências que existem entre visões, né, sobre o que significa, qual o impacto, para que serve blockchain, sem entrar num lugar comum aí de fazer antagonismos baratos ou coisa parecida. É uma coisa muito legal para entender, tanto do ponto de vista técnico, econômico e social, o impacto de blockchain, mas para quem tem essa curiosidade de ir um pouco mais para dentro da comunidade, da indústria, entender como se insere e saber mais ou menos o que pensam, né, como o Guilherme muito bem colocou, os grandes líderes aí dessa indústria, os projetos, etc. É uma coisa muito rica, né, da gente poder acompanhar. Vamos passar para a próxima pauta aqui, porque nem só de grandes filmes, documentários e elogios vive a indústria de cripto e blockchain, né? Mais uma vez um drama aí, agora com a OKX, né? Parece que tem um problema aí que às vezes costuma se repetir no mercado cripto, né, Guilherme? Assim, é importante a gente fazer uma separação, que eu vou seguir com detalhes adiante. A tecnologia é muito segura, né? A gente, claro, como qualquer tecnologia, como qualquer pedaço de código, ele pode apresentar falhas, já houve casos de ataques, já houve casos de bugs e coisas parecidas, mas sempre que usualmente que a gente vê uma grande notícia ali, roubaram o Bitcoin de não sei o que, roubaram criptomoeda, não sei o que, muitas vezes não é uma falha da blockchain, né, mas é uma falha de alguma empresa que facilita a compra e a venda de criptomoedas ou coisa parecida, como foi o caso nessa semana da OKX, né, que é uma exchange aí, top 5 no mundo e que está com um problema gravíssimo que, pelo menos até a data de gravação desse podcast, perdura. Você pode dar mais detalhes para a gente do que aconteceu com eles lá, Guilherme? Sim, claro. A OKX, então, é uma das grandes exchanges aí que você tem para realizar compra e venda de criptoativos, né? E como funciona geralmente essas exchanges? É uma coisa interessante, né, Aleixo? Geralmente você não deixa todo o dinheiro da exchange no que eles chamam de hot wallets, né? Que seriam aquelas carteiras ali que podem ser movimentadas mais livremente, né, que realmente ficam ali com acesso à internet, que são conectadas, né, da exchange. Por quê? Porque você quer deixar uma parte dos seus fundos e geralmente você não tem um evento de retirada, né, de liquidez tão alto dessas exchanges que você precise colocar todos os seus fundos, né, todos os fundos que estão sob sua custódia ali nessas hot wallets. Então você tem hot wallets. Se a gente faz um comparativo simples com o banco, né?
A Hot Wallet é como se fosse o cash ali que o banco tem para pagar quem quer fazer um saque grande, mas o banco não tem todo o dinheiro que está depositado ali em espécie para pagar quem quiser tirar, né? Uma parte dos recursos vai estar numa forma muito líquida ali, que você pode chegar e retirar, mas a esmagadora maioria dos fundos, ou eles são puramente números numa planilha, ou então eles não estão disponíveis, né? Eles vão estar, sei lá, vão estar num cofre ou coisa parecida, investidos, Então a Hot Wallet ele é como se fosse ali a conta corrente que a empresa tem para o capital de giro de quem está sacando, geralmente vai ser, sei lá, 10, 15% de todo o dinheiro. O resto das criptomoedas eles estarão na Cold Wallet, que recebe esse nome porque é cold, é frio. Ele não está conectado à internet, é um dispositivo eletrônico que está ligado, né? Então tem essa distinção. Então quando acaba ali, ou está próximo de acabar, se alguém vai fazer do mesmo jeito, quem já foi no banco que precisou fazer um saque acima de R$5.000, você liga para o gerente 1, 2 dias antes, avisa e sob aviso o dinheiro vai estar disponível, né? Uma coisa mais ou menos parecida, digamos assim, seria com o caso das exchanges. Se você quer, estou muito rico, vou fazer uma retirada de 1.000 bitcoins sozinho, né? Você vai ter que se preparar um pouco com isso, vai ter que fazer um aviso à exchange, né? Porque geralmente 99% dos clientes vão movimentar valores bem abaixo disso e é o que eles têm disponível ali para uma retirada imediata. Como essas empresas elas são meio que um pote de mel, né? Que são alvos ali, um honeypot, na expressão da segurança da informação em inglês, como elas guardam muita quantidade de criptoativos, elas são os mais, né? Quem você vai querer hackear eu aqui que tenho meio Bitcoin ou você vai querer hackear uma exchange que tem 20.000 Bitcoins sob custódia? É exchange, né? Então, como elas estão sob essa tentação permanente aí de ataque, elas acabam adotando essas medidas extremas, como realmente a indústria pede, para evitar ataques, né? E para mitigar danos de ataques, né? Se um ataque for bem sucedido, vai roubar 1.000 Bitcoins, não vai roubar 19, 20 mil. Não, exatamente. E além disso, né, você tem outras formas de governança, né, outras formas de proteção, né, que são utilizados, que é geralmente algum tipo de multisig, né, que várias pessoas vão precisar estar assinando uma transação maior, né, dessas exchanges. Então, o grande problema é que você, mesmo numa finança descentralizada, que é a ideia, né, que você pode controlar o seu próprio dinheiro, você não precisa de um banco ali para estar atuando por você, grande parte desses fundos, né, dessas criptomoedas, elas estão nesses grandes potes de mel que nem você falou, né, que são empresas centralizadas em geral. E por isso, você tem alguns pontos ali de falha, né, às vezes. E o que acontece é que essas grandes exchanges, elas têm esses mecanismos de proteção da exchange, mas às vezes esses mecanismos podem sair, como dizem, né, um tiro pela culatra. Por quê? Se você precisar da assinatura do seu CEO, né, para liberar uma quantidade de fundos ou para transações lá dentro, se o seu CEO, por exemplo, acontece alguma coisa com ele e essa chave é perdida, você pode ter uma grande quantidade de criptoativos ali presos, né? E foi o que está acontecendo com o OKX. O OKX, a gente, pelo que é reportado, parece que o seu CEO está sendo mantido em cativeiro, né? Mantido preso ali pelas autoridades da China, né? Eu não sei exatamente qual o tipo de estrutura. O Guilherme realmente apresentou um viés aí em relação ao que pode estar acontecendo, né? Ele está sob custódia lá das autoridades chinesas, mas é uma coisa muito estranha, né? Só um detalhe um pouco pequeno, assim, não é o CEO, né? É o fundador, né? O CEO tá solto, muita gente com medo dele ser levado também, e ele está tweetando até com alguma recorrência, né? O Jay, sobre essa situação, né? Mas é ainda pior, né? Tá? Para fins regulatórios, é o fundador da empresa que está detido, sei lá se esse é o termo correto, porque já fazem
mais de 10 dias sem qualquer notícia, é uma coisa meio estranha, segundo algumas pessoas é algo que costuma ocorrer lá na região, né? Para algumas pessoas isso é comum, mas para a gente aqui é bem estranho, é um pouco suspeito, né, Guilherme? Eu digo pior porque não é nem um executivo que pode estar sendo investigado, é um ponto meu, por algo ali recente, mas o fundador do negócio pode ser o buraco pode ser mais embaixo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Aí o fundador, então, né? Da Exchange. É legal a gente falar que a Exchange ela é sediada em Malta, né? Então ali ela tem realmente conexões com Hong Kong e China. E realmente isso acontece às vezes, né? A gente fica com poucas informações, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, com ele, mas o que a OKX diz é que a empresa é separada, né, hoje em dia do seu fundador. Então, teoricamente, todos os fundos estariam salvos, né, não teria acontecido nada. Mas quando demora muito para poder liberar fundos, quando existem esses problemas assim, em geral, pelo histórico que a gente tem visto aí no mercado de criptomoedas, geralmente um alarme fica uma red flag enorme, né? Gera um problema e geralmente, em muitos casos aí, você teve algum tipo de hack, né? Você teve problemas aí para liberar os fundos depois, né? E por isso já toda a comunidade fica muito apreensiva quando algo assim acontece. Óbvio que daqui a alguns dias pode ser que ele volte, nada aconteça, que seja realmente algum tipo de intimação, algum tipo de custódia aí por questões não relacionadas à exchange. Se fala em esquema de lavagem de dinheiro dele, né? Então realmente a gente vai precisar esperar para entender o que aconteceu, qual o motivo da custódia da polícia, né, do Starshoe. Então a gente vai precisar realmente de tempo para compreender mais. Mas fica aquele alerta, né, que pontos de vulnerabilidade, né, acontecem quando você mantém os seus ativos sob custódia de um agente centralizado ali, né, de uma empresa. Então, realmente, a ideia ali das criptomoedas, de você poder guardar seus próprios ativos, não necessitar de um banco central, não necessitar de um banco, né, para fazer a custódia desses ativos, é interessante a gente sempre repensar um pouco essas ideias, esses ideais e pensar se vale a pena realmente deixar os seus fundos em tais empresas centralizadas ou não. É realmente eu brinco, um problema clássico, né, meio que é uma ironia, né, exatamente na linha do que o Guilherme dizia, né, que apesar de ser um ecossistema completo de aplicações que se pretendem e em muitos casos são legitimamente descentralizadas, né, eu costumo dizer nas minhas aulas e palestras aí sobre o tema, que blockchain é uma tecnologia que permite que um serviço seja provido sem a figura de um servidor, né, de um provedor centralizado por trás dele. Isso é algo muito interessante, é muito radical, é daí que vem essa ideia de descentralização nessa indústria, mas a gente continua com esse desafio, né? Como é que a gente migra, sei lá, usuários, por exemplo, do sistema financeiro tradicional para um sistema financeiro descentralizado que o Bitcoin e a Ethereum e outras redes estão permitindo fazer, né? A gente ainda precisa desses agentes intermediários, dessa centralização, nem que seja para fazer
essa migração. E, bem, da verdade, esse é um mercado ainda, claro, à medida em que os anos passam, ele fica cada vez mais concreto e menos especulativo, digamos assim, mas é um mercado que movimenta dezenas de bilhões de dólares por dia e sempre vai atrair os especuladores, os investidores, né, para que operem somas vultuosas em alguns casos. E, claro, já existem uma série de fundos regulados, inclusive no Brasil, atuando nessa frente, e os valores ficam muito altos aí nas negociações de volume diário, de liquidez e coisas similares, e só aumenta, né, o tamanho do problema, como algum desses agentes centralizados começa a ter problemas, né, como esse aí por causa de uma pessoa, né. É muito irônico no universo como criptomoedas e blockchain, a gente está com bilhões em criptomoedas travados aí porque uma pessoa não está com a chave ali da multisig, né, que seria a conta conjunta ali entre os outros sócios para poder liberar esse dinheiro para que os usuários façam os saques, né. A boa notícia para alguns, embora seja como tudo, né, Guilherme, em cripto, em blockchain, tudo é um pouco controverso, né? Tem gente muito entusiasmada com o que está sendo feito, tem gente que é muito cética, mas seja você um cético ou um crente no futuro das finanças descentralizadas, o fato é que houve um boom recente no que se chama de DeFi, né? Um acrônimo aí do inglês que significa Decentralized Finance. Quando a gente fala de DeFi, a gente está falando da atual e eventualmente da futura fronteira aí do que está sendo feito em blockchain. A gente começou com criptomoedas, né, moedas digitais voltadas a pagamento, como Bitcoin, Litecoin e outras. A gente passou para plataformas blockchain genéricas nas quais eu podia criar minha própria moeda, meu token, não precisa ser literalmente uma moeda, pode ser um token, uma ficha com outra funcionalidade, como explicado. E a nova fronteira dessa tecnologia está não em apenas criar tokens, mas fazer com que esses tokens sejam úteis numa amplitude bem maior de serviços financeiros, de protocolos. Eu posso fazer empréstimos, eu posso receber dividendos, eu posso substituir a figura de um banco central por uma organização descentralizada que só existe na blockchain e que consegue manter uma moeda estável cujo valor é sempre $1. Então, essas são apenas algumas possibilidades do que vem se criando, principalmente nos últimos 2 anos, nesse ramo aí, nessa nova indústria chamada DeFi, de Decentralized Finance, né? Boa parte, a esmagadora maioria, na verdade, dessas aplicações vem sendo construída na rede Ethereum, que é a segunda maior blockchain do mundo em número de usuários, em capitalização de mercado e provavelmente outras métricas que eu desconheço aqui para falar de imediato, mas o fato é que essa capacidade de você criar aplicações financeiras que fazem frente a bancos, até mesmo a bancos centrais, a corretoras, até mesmo exchanges, a gente acabou de falar, uma exchange centralizada, uma CEX, né, uma Centralized Exchange, não poderia ser substituída por uma DEX, uma DEX, né, uma Decentralized Exchange. Isso já é realidade. Você, se quiser migrar de Bitcoin para Ether, a moeda nativa da rede Ethereum, de Ether para Litecoin, etc., você não precisa passar por uma exchange centralizada como a OKX, que se o cara sumir, ele pode não honrar o seu pagamento, o seu resgate, coisa parecida. Você já consegue fazer isso tipo on-chain, diretamente na blockchain, usando a tecnologia, usando o código como forma de arbitrar, né, como forma de assegurar que a transação vai ser feita. Eu mandei meu Bitcoin, a outra parte vai mandar o Litecoin ou coisa similar. Isso é muito interessante, é um fenômeno que tem crescido absurdamente. A gente viu uma ascensão muito vertiginosa, né, do Uniswap, ao longo dos últimos 3 anos, que inclusive lançou um token, né, do mesmo jeito que as exchanges lá tem moedas que te permitem ser sócios delas, entre aspas. Agora a Uniswap, que é uma exchange, é um projeto que só existe na blockchain, digamos assim, não existe em servidores centralizados como as estruturas tradicionais, bombou pra caramba aí nas últimas semanas, no último mês, e fez com que essa coisa de DeFi começasse até a sair um pouquinho, né, Guilherme, da Ethereum. Agora já se fala em DeFi em múltiplas redes, né, e até em protocolos inteiros criados somente com essa finalidade. Isso puxa aí o ensejo para a gente falar
não do que já está necessariamente acontecendo, ainda está começando, o DeFi já é uma realidade há cerca de 2 anos, e ela se popularizou absurdamente aí ao longo dos últimos 3, 4 meses, né? Eu diria que a recuperação de criptomoedas aí pós-Covid, né, que todos os mercados ficaram muito abalados, veio muito apareada a coisa do DeFi, mas parece que é uma nova fronteira aí dos NFTs, Non-Fungible Tokens. Queria que o Guilherme falasse um pouquinho mais sobre o que são e o que a gente pode vislumbrar sobre o que está sendo feito e, principalmente, claro, o que será feito aí nos próximos meses. Eu tenho algumas opiniões, mas queria ouvir o Guilherme primeiro. Exato. Os non-fungible tokens, eles são realmente esses tokens. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguns, né? Todo mundo já ouviu falar dos CryptoKitties, lá daqueles gatinhos que eram comercializados na rede Ethereum, né? Que eram gatos únicos, cada um podia comprar os gatos lá da primeira geração, que seriam gatos que fariam filhotes melhores e etc. Que era um jogo ali dentro da blockchain Ethereum, né, que brincava muito, principalmente com essa ideia de serem tokens únicos, né, tokens com escassez, né, tokens que realmente só existiriam para representar o ativo em si que está na blockchain. Nesse caso, é um ativo totalmente digital, né, que foi criado com esses tokens. Mas também existem esses tipos de tokens que seriam representações digitais de ativos, ativos que existem no mundo real, vamos dizer assim, né? Poderia ser um ativo, poderia ser uma arte, poderia ser algo do mercado imobiliário e etc. Então, realmente, non-fungible tokens são uma nova espécie, né, de tokenização de ativos, né, tokenização de ativos ou digitais ou não, e que começa a ganhar força aí também, né? Eles já tinham ali ganhado uma grande notoriedade, principalmente com CryptoKitties, mas parece que eles voltam a ficar aí em tona, né? Volta realmente a ter mais visibilidade no mercado novamente. Isso por quê? Porque, principalmente com as DeFis crescendo muito e modelos de governança descentralizados ali, que foram criados em cima dessas estruturas, né, que foram criadas para finanças descentralizadas, o mesmo parece que também vai começar a ser feito para non-fungible tokens. A ideia realmente é muito interessante, ela traz uma característica de escassez também nova, né, de destravamento de valores, e também um mercado que eu gosto muito é esse mercado de gaming, né, principalmente de jogos, em que se tem muito valor dentro dos jogos. As pessoas pagam valores exorbitantes por itens de jogos, pagam valores exorbitantes por moedas de jogos e jogos centralizados, né, que às vezes você, uma pessoa que comprou esses ativos, não sabe se o criador da empresa lá vai manter a palavra dele de um item muito raro não ser distribuído depois, de não ser realmente multiplicado e deixar de ser tão raro quanto ele era, né? Então, realmente, se você consegue botar essa escassez, provar que ela existe, né? Provar usando a blockchain que só existem X ativos desses, que realmente o seu é único, que é uma coisa que tem valor, isso vai trazer um novo mercado aí no mundo digital, que é muito interessante aí para a gente poder estar acompanhando e poder ver como ele vai ser moldado, como é que ele vai evoluir cada vez mais. Eu acho muito interessante, principalmente os non-fungible tokens, eles vêm sendo muito utilizados para
leilões de arte, né, para você realmente estar botando ali um aspecto de copyright, né, de você estar dando a diversas artes um tracking, né, toda uma ferramenta de você assegurar, né, assegurar quem criou essa obra, assegurar quem é o comprador, quem é o dono, assegurar todos os passos que foram feitos através do tempo desse determinado ativo, né, que é único e que você quer realmente provar a veracidade, às vezes, dele. Então, é bem interessante como esses tipos de ativos vão ser utilizados. Na minha opinião, isso aí é minha opinião, o que eu acho muito interessante para ativos digitais, né? Você está realmente tendo uma representação ali no mundo digital de tokens ali dentro de jogos, que você consiga monetizar esse tipo de jogos, até para pessoas que querem se profissionalizar nessas áreas, né? Uma pessoa que gosta muito de jogar e queira ganhar dinheiro fazendo isso, achando itens, vendendo e trocando esses ativos, às vezes, por dinheiro real, né? Dinheiro real, entre aspas, vamos dizer assim. Mas algo que você consiga realmente trocar e ser utilizado para você pagar suas contas, vamos dizer assim. E por isso o Fiat ainda é importante. E a gente já teve experiências aí com isso, né? O Diablo, por exemplo, foi um jogo em que você tinha essa comercialização, você tinha leilões de ativos ali utilizando o Fiat. E não deu muito certo por conta da economia do jogo, né? É muito complexo você manter uma economia do jogo, porque você realmente não sabe o que é raro de verdade, o que acontece de verdade ali, se um item vai cair de mais, se um item vai cair de menos. Então, com a blockchain, isso ficaria muito mais seguro, né, de você poder ver o que está acontecendo, como isso ocorre, quem está transacionando e quanto realmente vale esse tipo de ativo. Eu acho que o discovery, né, a descoberta de preços, seria muito mais fácil. Com certeza, Guilherme. Essa coisa dos non-fungible tokens, elas são um ótimo mote para a gente fechar aqui o programa de hoje nesse novo formato, porque se essa indústria especificamente seguir crescendo, se esse movimento em cima de blockchain seguir crescendo como foram outros, eu tenho certeza aí que em alguns poucos meses a gente vai poder trazer convidados super especiais para falar somente disso, né? Então, acredito que as considerações finais de minha parte são pedir para que todos sigam, como de costume, @bitbybit_podcast no Instagram, as nossas redes sociais para quem quiser interagir, a minha @aleixo com 3 Os, do Guilherme @willnigri, e é sempre um prazer aí a nossa crescente audiência, muitas interações, sempre coletando muitos feedbacks, então fiquem à vontade para mandar suas contribuições para a gente, sugestões de recortes temáticos para que sejam trazidos nos próximos programas, sugestões de convidadas, de convidados, a gente vai começar a abrir bastante o leque aqui das discussões, trazendo especialistas aí de múltiplas frentes, então, como de costume, um prazer aí ouvir todos e todas. E só para finalizar aí, Alex, quem puder, a gente também tem a Audlist, né, lá para vocês poderem estar interagindo com a gente e poderem estar comentando, né, por áudio aí o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam desse novo modelo que a gente está introduzindo, se vocês gostariam ainda de ter aquelas notícias, né, que a gente trazia, o giro de notícias. A gente está pensando mais nesse formato realmente de trazer um tópico, né, um recorte, trazer as notícias principalmente sobre esse recorte e aprofundar para vocês. O que a gente também está pensando, né, Aleixo, é trazer na Audlist as notícias que a gente já trazia aqui semanalmente para vocês, só que em recortes menores, assim, um áudiozinho lá na Audlist de 1 ou 2 minutos, falando aí as principais notícias da semana, o que aconteceu. Às vezes, quando eu vou ler uma notícia, eu já vou comentar para vocês lá na Audlist. Então, fiquem atentos, entrem na Audlist, entrem lá no perfil do Bit by Bit, segue a gente, que vai ter um conteúdo também lá
principalmente para vocês não deixarem de acompanhar as notícias do mundo da tecnologia e do Venture Capital. A gente vai mudando, né, um pouquinho o nosso formato. A gente quer muito saber o que vocês acharam desse primeiro episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Então deixa lá comentários pra gente, seja nas nossas redes sociais, seja na Audilis. No episódio vocês conseguem comentar por áudio e é super importante a opinião de vocês. Falou e disse, Guilherme. Recado dado, todo mundo agora seguindo para a gente fazer um programa cada vez melhor para vocês. Então por hoje é só, um grande abraço e até o próximo programa.